Amém, amém. Graças a Deus. Deus os abençoe, irmãos. Vou aproveitar que vocês já estão de pé, para não dar muito trabalho para vocês, sentar e levantar, né? Vamos ler Mateus capítulo 4, do 1º ao 4º. Deus abençoe também aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Paraíso 100.9. Deus abençoe todos vocês. Irmão Antônio Carlos, seja abençoado também. E irmão Biquinha, né? Faz tempo que eu não vejo o Biquinha. Vê se o Biquinha estiver me ouvindo. Biquinha, nós queremos ver você mais aqui. Não é? Graças a Deus. Mas Deus abençoe. É muito bom ter o povo através desta Rádio Paraíso, ouvindo também o culto direto aqui de São João do Meriti, da igreja do pastor Valdir Perini, aqui no Tomazinho, onde a nossa intenção é levar o que Deus deu ao profeta. Amém. Queremos entregar isto melhor para cada um de vocês. Amém. Nenhum de nós viemos aqui com a intenção de aparecer, viemos porque nós cremos na palavra. Amém. E a gente crê numa coisa que os outros não creem e a gente dá graças a Deus. Amém. Porque tem coisa que não dá para os outros crer mesmo. Tem um povo especial para crer em coisas especiais que Deus faz. Amém. Então a gente está aqui agradecido a Deus. Deus abençoe pastor Perini, pastor Marcelo, pastor Morado está viajando, né? Mas que Deus ajude cada um de vocês, da igreja toda, que sempre está aqui atenta aos cultos, à adoração a Deus. Isso faz bem. É assim que se honra a Deus. E honrando a Deus, você deve saber que é honrando com sua presença um pregador, um ministro, como o pastor local que vocês têm aqui, que nem pode pregar muito para vocês. Mas a sua presença aqui honra a Deus. Amém. Por saber que tem um homem na direção, e Deus sempre opera através do homem. A gente não espera que Deus desce do céu como um anjo, as asas abertas, que é através de homem mesmo. Amém. Deus orienta vocês através de homem. Por isso tem o pastor local e os demais pastores que cooperam, que ajudam o pastor local, que é o cabeça. Né? Isso é muito bom. Vamos à leitura, então, em Mateus 4, verso 1 ao 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Pai Celestial, nós agradecemos pela vida, Senhor. A vida é uma coisa tão preciosa. Nós podemos ver a vida das plantas, a vida botânica, a vida animal e a vida humana. Mas é bom ver também a vida da palavra, que manifesta em cada um de nós. E estamos aqui agradecidos por poder receber esta vida em nós. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Agora mais um pouquinho de paciência, porque a gente não demora muito na pregação, mas temos um tempo próprio para isso. Eu quero falar, ontem eu falei sobre duvidando da palavra em São José dos Campos, na casa do irmão Alain, que ele está conosco hoje. E hoje eu quero falar toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora você tem que saber qual é esse Deus, porque a palavra sai da boca de Deus e você não vê Deus aqui na terra, você tem que ver Ele através de alguém. Então aquela palavra de Deus tem que sair da boca de alguém, e este é um profeta.
Isto é o importante. Agora, não é uma parte da palavra, não é duas palavras. Aqui você tem que saber que é toda a palavra de Deus, toda a palavra. O engano entrou no mundo não através de uma frase, não através de duas palavras, mas através de uma palavra. O diabo mudou uma palavra e derrubou toda a nação, todo o povo, toda a raça humana. Foi derrubada pela mudança de uma só palavra. E o que importa para nós não é obedecer uma palavra, não é obedecer duas, uma frase, não é obedecer a palavra que foi dita nos dias de Noé, a lei, nos dias de Jesus, a graça, nos dias de William Branham, a revelação. Agora, você está vivendo em outro tempo, e você tem que saber que esta palavra também continua saindo da boca de Deus. É importante, eu gosto de frisar isto bem, que em todas as épocas que a palavra saiu da boca de Deus era um homem. E nesse dia, pela expressão bíblica, a palavra sai da boca de Deus, é a esposa de Cristo. E nunca uma mulher teve o assim diz o Senhor. Nunca teve. O assim diz o Senhor é direto de Deus para um homem, não para uma mulher. Mas quando as eras terminam e que Deus falou ultimamente com o último profeta, agora é o tempo da esposa de Deus. A esposa é aquela submissa, a esposa é aquela que recebe orientação, a esposa é aquela frágil. A esposa não é forte, ela é fraca. A Bíblia diz que ela é fraca, o homem que é forte. E tem hora que você encontra o homem fraco e a mulher forte. Contrário à Bíblia, contrário às Escrituras. A mulher fazendo o serviço de homem e o homem fazendo o serviço de mulher. Existe tudo isso. Agora, vamos partir para a realidade da palavra da Bíblia Sagrada. O que Deus tem permitido para nós neste dia é a mensagem do assim diz o Senhor, que sai da boca da esposa. E esta esposa, ela é composta de 5 ministérios, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Isso aqui é a esposa. Então não é uma mulher, é um ministério. É conhecido como esposa porque ela é a parte frágil, ela é o corpo de Cristo. Ela respeita Cristo, ela tem caráter para ser tentada, para ser provada e para não cair. As demais foram tentadas e caíram. Você sabe que a igreja caiu no ano 320. E você sabe que a igreja de Adão, que era a esposa, a Eva, ela caiu por uma serpente. Porque a serpente era elegante, era formosa, falava, não é essas cobrinhas que vocês veem hoje, era parecida a um homem. Então, influenciou a Eva e a ganhou, a dominou, e Eva caiu. A igreja de Deus, no Velho Testamento, também caiu. Quando veio Cristo, aquela igreja ortodoxa, judia, que deveria receber Deus encarnado, mas como eles nunca puderam ter a revelação que Deus é um homem, e Deus começou em parte se manifestar, porque Deus é toda a palavra, mas Deus começou em parte operar a palavra através dos profetas. Então aquilo foi parcialmente.
Noé foi uma parte da palavra, Moisés foi uma parte da palavra, e assim por diante. Cada profeta foi uma parte da palavra, mas quando chegou Jesus, ele não era uma parte da palavra, ele era a palavra. Amém. Toda a palavra. Reuniu todas as partes e agora estava formando um corpo. A palavra forma um corpo, a palavra forma um homem. As partes da palavra reunida forma uma pessoa. Por isso, todas as palavras ditas pelos profetas do Antigo Testamento formou Jesus. Ele não era uma parte. Ele não era um profeta. Ele era toda a palavra e ele era o profeta. Porque ele era todos os profetas nele. Tudo que eram profetas, tudo que eram cânticos, cantares de Salomão, tudo que era salmos e hinos, estava tudo no homem. Tudo que era lei de Moisés estava materializado num homem chamado Jesus Cristo. Agora, isso daí nós cremos, é fácil. Se eu passo para o Novo Testamento, e nós começamos com parte da palavra, porque Jesus é toda a palavra, mas a igreja começou a ser formada no Pentecostes, e aí vem parte da palavra outra vez. A palavra não cai. Eu quero que você note isto. A palavra não cai. Jesus não caiu. O diabo derrubou Eva, o diabo derrubou Moisés, Abraão, você sabe que Moisés falhou, Abraão mentiu, mas quando Satanás chegou em Jesus, ele pensou que Jesus era igual a todos eles. Aí ele encontrou como uma linha de mais de 10.000 volts e deu um pulo para trás. Ele levou um choque. Porque o que ele disse para Eva, ela ouviu. O que ele disse para Abraão, ele ouviu. O que ele disse para Moisés, ele ouviu. Não retrucou. Mas o que Satanás disse para Jesus, ele levou outra espadada. Satanás citou a Bíblia, Jesus citou a Bíblia. E você sabe que Jesus está citando ele próprio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali estava toda a palavra que tinha saído da boca de Deus. Deus é espírito. Deus não pode ser palpável. Deus não pode ser visto. Deus não pode ser tocado. Ele é espírito. Mas toda a palavra de Deus, tudo que saiu da boca de Deus, formou um homem. E aquele homem era Deus em carne, era a palavra. Toda a palavra era um homem. E o diabo não conseguiu derrubá-lo. Aí você começa nas eras da igreja. E aí são partes da palavra. E a igreja cai. A igreja escutou a mensagem nos dias de Constantino e já casou com o Estado. Já se fortaleceu na política. Essa não era a igreja de Deus. Porque Deus agora forma uma igreja de toda a palavra e não de parte da palavra. Agora a igreja é formada de toda a palavra. Isso é o porquê nós vamos chegar ao que o irmão Brana disse. Porque as eras da igreja falharam. A igreja que saiu de Cristo no Calvário, ela caiu no ano 300. Mas ela não podia cair, é a mais experiente. Mas ela era parte. Porque estava formando o corpo, outra vez. Se você vê a coisa correta, o Velho Testamento vem formando um corpo, uma pessoa chamada Jesus Cristo. O Novo Testamento vem formando outra vez uma pessoa chamada Brana. O Novo Testamento vem formando uma pessoa e Cristo está nessa pessoa.
Assim como Deus estava em Cristo, Cristo estava em Brana. Assim como Deus estava em Cristo, Cristo estava em Brana, e agora o que estava em Brana está em nós. Não é parte mais agora, mas foi parte durante as 7 eras da igreja. Foi por isso que a igreja caiu. E aí você vê, a noiva de Adão, diz o irmão Brana, caiu. A noiva de Deus caiu porque rejeitou a Cristo, então aquela noiva caiu. É o Velho Testamento. Quando Jesus chegou, ela caiu. Ela não aceitou. Aí Deus teve que passar para o gentio. E é por isso que agora ele forma uma igreja gentia. E essa igreja gentia, ela é mista. A igreja judia, ela é só judia. A igreja gentia, ela é mesclada. Você pode notar que a igreja gentia, ela é formada de parte de judeu, samaritano e gentil. Aí vem formando. Por quê? Porque já está no Atos dos Apóstolos. A promessa para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nós estamos incluídos nesses tantos quantos nosso Senhor chamar. Os gentios. Então aqui forma um corpo outra vez. Agora não forma um corpo como Jesus veio de Maria, que Maria era uma judia, para Deus formar um corpo judeu. Você diz, oh, mas Jesus não era judeu. O irmão Brana falou que ele não era, nem judeu, nem gentil, porque ele era Deus. Mas de nascimento, ele tinha tanta aparência de um judeu, que no capítulo 4 de São João, quando ele conversou com a samaritana, ela disse, nós não podemos conversar, tu sendo judeu e eu samaritana. Então ele tinha aparência de judeu, por dentro ele era Deus. Brana tem aparência de gentil, por dentro era Deus. Nós temos aparência de gentil, por dentro somos Deus. É Deus sempre numa carne, é Deus sempre operando num corpo. Então foi preciso 7 eras da igreja para formar agora o corpo gentil. A esposa de Deus, isso é importante, irmãos, porque a esposa de Deus foi o Velho Testamento. Foi a igreja ortodoxa do Velho Testamento. Eles não receberam Deus. Aí Deus não pôde casar com eles. Eles não puderam unir com Deus. Aí Deus vem formar agora um povo, uma igreja, dentre os gentios. Deus visitou os gentios, tirando um povo. Não são todos os gentios, não. Tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Agora, quando Deus visita os gentios para tirar um povo dentre os gentios para o seu nome, o nome de Deus nesse tempo, se o povo é gentil, o nome de Deus também é gentil. Porque Deus pegou e formou um corpo do Velho Testamento. Quando ele veio em Cristo, aquilo ali tinha nome hebreu. O nome dele era um nome hebreu, o nome de Deus, certo? Yeshua, Hamashia, que é o nome dado ao judeu, o judeu que entende isso daí, e nós que ficamos conhecendo ele como Jesus, é o nosso Deus. Este é o nome que foi dado para ele quando ele veio na terra, mas ele foi rejeitado. A pedra que os edificadores rejeitaram, diz a Bíblia, esta se tornou a pedra de esquina, a pedra principal de esquina. O rejeitado, você já pensou bem, o rejeitado é o principal? Você já pensou que a mensagem desse dia é a mais rejeitada e ela é a principal? Sempre o rejeitado foi o principal. Não é aquele bem-quisto, aquele bem-amado, aquele, esse é de Deus. Não, é aquele rejeitado. Jesus foi o rejeitado. A igreja sempre foi a rejeitada. Brana foi o rejeitado. Eu creio em Brana, creio porque ele curava suas feridas. Creio porque ele ressuscitava seus mortos. Mas você não crê em Brana porque ele revelou selos. Quem crê somos nós. Amém.
O povo crê em Jesus, mas crê em Jesus para curar suas dores, crê em Jesus para resolver seus problemas. E diz o próprio irmão Brana, eles querem Jesus assim, mas não querem Jesus como seu Senhor. Porque Jesus como Senhor, Ele manda, Ele governa, você é servo dEle. Mas muitas pessoas querem Jesus, mas querem Jesus apenas por cura, por bênção. Mas Jesus te dominar, não. A igreja quer Deus, quer Jesus, mas ela não quer Jesus como Senhor. Porque como Senhor, Ele diz para ela, faça, não faça. Como Senhor, Ele tem direito de fazer isso. Por isso, Sara chamava Abraão de Senhor. Porque Abraão podia dizer, Sara, faça isto. Sara, faça aquilo. Mas Sara, aquilo já era dela. Estava dentro dela. Tem hora que nós queremos fazer com que nossas esposas tenham condições de nos chamar de Senhor. Chamar de Senhor é fazer o que nós mandamos. Não é ficar assim, ô senhor Osmar. Já expliquei isso para vocês, né? Então não é isso. É fazer aquilo que Deus manda. Aí você está chamando Ele de Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Então a igreja tem que aprender isso. Ela tem que ter um Senhor. Agora, isto foi até o Novo Testamento que Jesus veio. Depois de Jesus, vem formando um corpo gentílico. Porque a igreja, ela é gentia. Deus está tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. E se você nota isso nas 7 eras da igreja, todas as 7 eras da igreja está dentro da Ásia Menor. Não está lá dentro do território dos judeus, não. Está dentro da Ásia Menor. Está entre os gentios. Está fora do judaísmo, porque Deus no Novo Testamento não está formando uma igreja judia, e sim uma igreja gentia. Ele está formando uma esposa gentia, mas esta que saiu ali do Calvário, a noiva de Cristo, irmão Branham ensina isso no 3º selo, ela caiu em Niceia, e Deus começou tudo de novo. É por isso que você escuta o irmão Branham dizendo, aí ele começou nos pés, com Lutero. Mas por que ele não começou nos pés com Paulo, Pedro? Não, ele começou nos pés com Lutero. Por quê? Porque ali atrás a igreja tinha caído. E ele tinha que começar tudo de novo, para formar a imagem outra vez. E para formar uma imagem gentia, uma igreja gentia. A noiva que vai no rapto, ela é gentia, ela não é judia, ela é gentia. Então, ela até tem nome gentil. E ela crê no nome de Deus gentil. Isso é muito bom. Você tem que ter isso, porque isso faz parte do seu arrebatamento. Você não vem apenas nesta igreja por vir. Você vem aqui porque você crê na mensagem. Você não vem apenas por me ouvir, mas porque você crê no que eu prego. Você não vem apenas ouvir esses pastores que pregam aqui, o pastor Perini, que ele está ali como um homem já de idade, só sustentando a mensagem aqui no Rio de Janeiro. Você não vem só por isso, mas porque você crê no que o pastor Perini tem defendido aqui. Você sabe o que é isso? Isto é crer na palavra, não só em parte da palavra, não só de pão viverá o homem, isto é, não só de coisas materiais viverá o homem, não só de casa, de carro, de sexo viverá o homem e a mulher. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém. Bom, isto para mim é importante, porque Deus está formando agora uma igreja, a sua esposa, que não cairá. Então, o irmão Branham fala, a esposa de Adão caiu, a esposa de Deus caiu, quando Cristo veio, aquela era a igreja do Velho Testamento, a ortodoxa, a judia, ela caiu, ela não creu em Jesus, ela caiu. Aí Jesus começou, ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, isto é, ele veio para os judeus não receberam. Ele então começou a formar uma igreja gentia. Dali para cá, do Calvário para cá,
a igreja é gentia. Todos nós estamos firmados naquilo que Jesus fez. Você só tem que crer. Toda a sua cura, todo o seu benefício, toda a sua saúde, toda a sua libertação, toda a sua salvação não virá, já veio. Você tem que viver por aquilo que o Calvário já fez por você. Assim como eu sei que não tenho que receber nenhuma revelação mais. Toda revelação, todo o livro aberto, toda a revelação de selos, dos trovões, do novo nome, não vai vir mais, já veio. Foi nos dias da voz do sétimo anjo. Assim como o Calvário me selou, me abençoou com as bênçãos naturais e a salvação, agora eu tenho um selo de revelação. E é entender que o período da salvação, da redenção, ele não podia te revelar. Ele não podia dizer para você, eu quero os selos, eu quero os trovões. Porque ele tinha uma promessa, e Deus vela por sua palavra para cumprir. Ele tinha uma promessa, nos dias da voz do sétimo anjo, é que eu vou fazer isso. Chega o primeiro, não, agora não. O segundo, agora não. Terceiro, quarto, quinto, sexto, ainda não. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, isso que eu quero que você creia. Quando Deus fala, eu preciso crer. Quando Deus fala, você precisa crer. Ele diz que é nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo anjo não está para frente mais. Sétimo anjo está para trás. Eu não tenho... Fala, irmãos, estamos esperando a voz do sétimo anjo. Não, eu não estou esperando a voz do sétimo anjo. Eu tenho a voz do sétimo anjo. Porque a voz do sétimo anjo está para trás, eu já ouvi a voz. É como o Calvário, eu não espero Deus me curar, porque Ele já me curou no Calvário, e o profeta Isaías diz que Ele já tinha me curado antes do Calvário. E eu estou ainda querendo que Ele venha me curar. Oh, Jesus, vem me curar. Ele diz, eu não posso, porque eu já fiz no Calvário. Agora Senhor, venha e me revela. Ele diz, eu não posso, eu já revelei em Brana. Tudo foi revelado. Agora ali ele estava formando um corpo. E se vocês notarem, desde o nascimento do irmão Brana, Deus estava formando um corpo gentil, um homem, para ele poder viver através daquele corpo. No final, guarde bem, Deus chamou o irmão Brana desde criança, com 7 anos, e falou para ele, nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, porque quando fores mais velho, eu tenho um trabalho para você. Por que não usou quando estava novo, no auge? Não, é quando fores mais velho. Se Deus fala, não adianta você querer receber a mensagem do irmão Brana bonitinho, novinho. Não, você tem que receber quando ele estiver velho, careca. Aí que você vai receber, porque Deus falou que é assim. Eu creio na palavra como Deus falou que era. E Deus falou para o irmão Brana que era assim, eu tenho um trabalho quando fores mais velho para ti. E aquilo foi cumprido em 1963. Aquele trabalho que Deus tinha para fazer, Deus fez em 1963, na vida do irmão Brana até 1965. São coisas que deve ser notada. Por que 3 anos só? Por que irmão Brana viveu de um lado, nos Estados Unidos, ali em Kentucky, a vida toda? Por que na hora da revelação dos selos, Deus não queria ele ali mais? É só olhar na mensagem. Deus falou para ele, você tem que mudar para Tucson. Os selos não seriam abertos em Jeffersonville, em algum monte por ali, em Kentucky. Não, seria pregado lá, mas não seria aberto lá. Seria pregado lá estes selos, mas não seria aberto lá. Por isso, é crer na mensagem do irmão Brana. Quando o irmão Brana fala uma coisa, você deve crer naquilo. Ele teve que mudar de Jeffersonville para Tucson. Porque era ali que Deus ia manifestar. Era ali, na montanha de Tucson, no Arizona, que Deus ia vir. Aquela nuvem de anjos ia vir. Por que não veio em Kentucky? Deus disse que não é lá. Irmão Brana chamou sempre o Tucson de Jerusalém.
Você vai na mensagem, porque a pequena Belém, parágrafo 9, ele chamou Tucson de Jerusalém. O que farei com esse Jesus chamado Cristo? Tradução da Voz de Deus, 25. Ele mostrou Tucson é Jerusalém. E as pessoas nunca notaram isso. O irmão Brana chegou a querer convencer um policial que ele era de Jerusalém. O policial multou ele, que o farol estava queimado. E de onde o senhor veio? Eu venho ali de Phoenix, mas ele não falou Phoenix. Jericó. Eu venho de Jericó. Que coisa. Olha de onde que ele veio falando, e chamando Phoenix. O policial ficou todo enrolado. Multou ele. Mas o senhor então mora em outro país? Não. Aqui mesmo em Jerusalém, na colina de Tucson. Está claro na mensagem. Então, as pessoas ficam esperando. Onde veio o novo nome? Veio o nome da Jerusalém. O novo nome é gentil. E a Jerusalém tinha que ser gentia. Aqui tem uma Jerusalém? Tem. Tem uma Jerusalém. Mas tem essa gentia aí, aonde viveu Deus em carne humana. Ele diz assim: eu não consegui fazer o policial crer que eu ia para Jerusalém. Agora ele conseguiu fazer eu crer. Amém. Por quê? Ele estava mostrando um nome gentil. Se as pessoas pudessem ver estas coisas, veriam mais fácil. É um povo gentil, é o nome de Deus gentil, é o nome da Jerusalém gentia. E foi onde Deus veio no monte, naquele monte pôr do sol. É exatamente ali na Jerusalém gentia, Tucson. Se pudesse crer, é tão fácil. Mas vocês já ouviram alguém pregar? Não, você é doido por pregar. Isso foi Brana que pregou. O dia que o irmão Brana falou, a gente esqueceu o nome do irmão, mas o dia que o irmão Brana falou sobre Tucson ser Jerusalém, ele não escutou nenhum amém no tabernáculo. Ele disse: cadê o irmão fulano de tal? Cadê ele? Ele não está aqui não? Ah, está. Nem ele falou amém. Ele era de Tucson também. Nem aquele irmão entendeu o irmão Brana. O irmão Brana chamou a atenção dele pelo nome ali na mensagem. Nem ele havia entendido o irmão Brana. Agora, foi preciso nós vir aqui para entender. Formando um corpo, você tem que ver formando esse corpo gentil, esta igreja gentia. As demais caíram. A esposa de Adão caiu, a esposa de Deus caiu ali no Calvário, rejeitando Deus em carne. A esposa de Cristo, que foi tirada dele no Calvário, caiu em Niceia. E agora Deus vem em forma outra. Irmão Brana diz: esta não cairá. Agora, por que ela não cairá? Aquele que não caiu foi Cristo. Eva caiu porque ela não era a palavra. Você pode ver que a igreja do Velho Testamento caiu porque ela não era a palavra. A igreja que saiu de Cristo, ela caiu em Niceia porque ela não era a palavra. Todas eram parte, e parte da palavra cai. Porque os profetas eram parte da palavra e caíram, e falharam, e mentiram. Mas quando chegou Jesus Cristo, a palavra, você não encontra falha, não encontra mentira, porque Ele é a palavra. E aí você vai encontrar a igreja que caiu em Niceia, ela era parte da palavra, ela caiu. Mas irmão Brana profetizou dentro da sua mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele diz: mas Ele levantará uma noiva, que ela não cairá. Ela é a noiva palavra. Ela é a palavra? A palavra não pode cair. Parte da palavra cai, mas a palavra não pode cair.
E se vocês notarem, teve que reunir todo o Velho Testamento para formar Cristo a palavra. Teve que reunir todo o Novo Testamento, 7 eras da igreja, para formar Brana, a palavra do dia. Não é falar, ele tomou o lugar de Jesus. Não, Jesus é que estava ali. Era Jesus em Brana. Aí eles diziam, esse Jesus quer tomar o lugar de Deus. Não, era Deus que estava em Jesus. Eles não creram em Jesus porque Jesus era um homem. Eles dizem, não, nós não podemos crer em você. Você é um homem que quer fazer a si mesmo Deus. Tem parentes do irmão Brana que diz, finalmente meu avô acabou falhando porque ele estava pensando que ele era Deus. Netos do irmão Brana. E eu, por isso que eu não sou neto e Deus não tem neto, Deus tem filhos. Amém. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu vi Deus manifestado em carne. E eu não vivi naquele dia. Assim como eu não vivi no tempo de Jesus, e eu prego que ele foi Deus em carne. Eu não vivi no tempo do irmão Brana, e eu prego que ele foi Deus em carne. Eu não vivi no tempo de Jesus, e eu prego que ele tinha o nome de Deus. Eu não vivi no tempo do irmão Brana, e prego que o novo nome de Deus, gentil, o HM, estava nele. Porque não estava em Billy Graham. Era nele. Grã é 6 letras. E Deus não é 6, Deus é 7. Irmão Branham mostrou isso. O número de Deus é 7. Os ungidos 130. O número de Deus é 7. E ele disse, o que você vê naquele monte? Quantos picos tem? Ele disse, tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Irmão, isso é mensagem que nós vamos ter que ficar repetindo muito tempo. Nós repetimos a mensagem, Jesus te cura, Jesus te batiza e Jesus voltará. Repetimos isso daí quantos anos? Agora pregando a mesma mensagem. Olha, Deus mandou um profeta, o batismo em nome de Jesus Cristo, e vocês devem crer num só Deus. Quantos anos nós pregamos isto? E agora nós temos por obrigação pregar esta revelação, que Deus revelou os selos, Deus revelou os trovões, e nos trovões estava um novo nome, e foi revelado nos selos. Então você vai encontrar, qual o novo nome? Ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Então você procura HM em Jesus, você não acha. Você procura HM em Yeshua, você não acha. Então você tem que procurar HM em Brana. Você acha ele em Grã, mas Grã é 6. Você acha ele em Brana, e Brana é 7. Por isso, irmão Brana nunca falou de si mesmo. Ao invés de falar Brana, ele dizia Abraão. Abraão tem 7 letras. Abraão em inglês, ele diz. Abraão em inglês tem 7 letras, porque ele não queria falar Brana, tem 7 letras. O eleito é quem tinha que descobrir o novo nome de Deus nesse tempo final. Agora, o que formou? Formou um homem, no qual foi Deus em carne, e forma agora uma igreja, a qual é Deus em carne. Amém. Você agora não pode viver, eu estou vivendo uma parte da Bíblia. Não, toda a Bíblia. Estou vivendo com uma parte da mensagem. Eu creio nisso. Não, eu creio em toda a mensagem. Toda a mensagem. Se o irmão Brana, tem parte que você vai ler aqui, o irmão Brana vai dizer, olha, o 7º selo não foi revelado. Aí você fica ali parado, então não foi. A hora que você encontra ele mais para frente, em outras mensagens, dizendo, o 7º selo foi revelado. Os 7 selos estão abertos, estão revelados. Em parte ele diz, olha, os 7 trovões soaram, mas ninguém sabe suas vozes. Mas você lê mais para frente, ele diz, olha, os 7 trovões disseram suas vozes. João ia escrever, ele não pôde escrever, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então ia cumprir esse mistério, exatamente no tempo dele. Aí ele começa a enumerar aquilo que eu sempre prego para vocês. Eu quero deixar aqui, repetindo, sempre mais um pouquinho para te ajudar. Provando sua palavra. Deus prova sua palavra. Ele provou que os 7 selos foram revelados. Festa das trombetas 38. Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Isso é o William Branham falando. Vocês creem em William Branham? Amém. Esse daqui não é nós. Eles falam da doutrina do Osmar, bateu com a cabeça e ficou doido. Mas esse daqui é a doutrina de William Branham. Certo? Esse daqui é revelação. Parágrafo 48, a festa das trombetas. No finalzinho ele diz, os 7 selos
revelaram cada pedacinho das 7 eras. Os 7 selos revelaram aquilo ali. Agora, tudo que vocês já ouviram, o que são os 7 trovões? Irmão Branham vem de são as revelações contidas nos 7 selos. Eu não tenho que interpretar. Mas eu não sei. Branham está dizendo o que são. Laodiceia 38. Os trovões são. É William Branham que está falando. Não sou eu, não. Não foi eu que bati com a cabeça agora que falei isso, não. É William Branham que falou sem bater com a cabeça. Foi ele quem falou. É ele que esclareceu isso. Eles querem amedrontar o povo, porque eu já passei por um acidente, então que eu tenho a cabeça problemática. Se fosse passar por um acidente para ter uma cabeça, para receber essa revelação, era melhor que todos eles se acidentassem. Para ter essa revelação, se precisar de um acidente, que todos eles se acidentem. Para ter essa revelação, para mexer no cérebro dele, nos miolos, e chegar no lugar. Mas não foi isso. Não foi isso. A questão é que Deus dá a revelação para uma pessoa. Então você pode bater a cabeça quanto você quiser, que você vai ficar pior. Se der um acidente com você, você vai ficar pior ainda. Vai ficar pior. Você não vai enxergar nada. Porque se sadio você não vê, se ficar doente, piorou. Entende? Se fica pior da mente, então piora a pessoa. Ela não conseguirá ver essas coisas. Agora, está tão claro, eu leio assim, claro. Irmão Branham, os trovões foram revelados, mas não disseram o que era. Ele diz, não. Os trovões foram revelados. Tudo aquilo que você lê na mensagem, ele está dizendo, foi revelado. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. Está revelado ali. Diz, tudo está revelado. Os trovões estão revelados ali. É irmão Branham falando. Pergunta e resposta 478 e provando o desvelar de Deus 273 a 278. Eles queriam colocar o irmão Branham lá em cima. Você pode escrever, tem uma Bíblia. Como um profeta pode mesmo. Moisés escreveu o Pentateuco. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Pode escrever. Mas nos dias de Branham não podia escrever. Nos dias de Moisés, era dias de escrever a Bíblia. Nos dias de Paulo, eram dias de escrever a Bíblia. Mas nos dias de Branham, não. Era dias de revelar a Bíblia. Então, eles chegaram e disseram, você pode fazer isto. Você pode escrever uma Bíblia. Porque você tem capacidade para isso. Ele disse, só que está escrito que não pode aumentar nem diminuir. É isso que é um profeta. É por isso que eu creio, não numa palavra, mas em toda a palavra. Agora, não permita que o diabo te engane com uma palavra. O problema não está em frase inteira. O problema é o diabo te enganar e dizer, olha, o pai e o filho não é um só não, é 2. Aí o diabo te enganando. Branham disse que é um só. Então, você pode ver que esse pregador que chegou para você é uma serpente. Ele está ungido com o mesmo espírito daquela serpente que estava ungido e acabou ganhando a Eva. E se você for que nem Eva, você vai cair, porque você tem parte da palavra. Mas se você for a noiva a palavra, a esposa a palavra, você não pode cair, porque não tem de cair, é toda a palavra. Olha, você não pode cair como a palavra não pode cair. Uma parte da palavra se cai, mas a palavra não pode cair. Um profeta se cai, mas o profeta não pode cair. Há tanta diferença nisso. Um profeta e o profeta. Um profeta é um só, mas o profeta é aquele que todos profetas estavam dentro do o profeta. Glória a Deus. Agora, estas são as luzes de Deus para nós neste tempo. Provando a sua palavra, 159, você vai encontrar o irmão Branham mostrando para as pessoas que Deus é 164, me perdoe, 164, provando sua palavra. Ele não provou sua palavra para Anás e para Caifás. Deus não provou. Ele pregou a mensagem aqui, provando sua palavra.
E Deus provou a sua palavra para Zaqueu, provou para Pedro, e provou para todo mundo, provou para a Samaritana e provou para Madalena. Ele provou sua palavra, mas para Anás e Caifás, Deus não provou sua palavra. Sabe, o irmão Brana diz, ele sabia. Deixa eu ler a expressão do próprio irmão Brana, que é muito bom. Ele diz assim, por que ele não provou aquela palavra para Caifás? Ele era Deus. Ele sabia que Caifás nunca creria. Mas este homem foi ordenado à vida. Ele a conheceu naquele mesmo instante. Tem uma pessoa que é ordenada à vida. Maria Madalena foi ordenada à vida. E Deus provou sua palavra para ela. O ceguinho de nascença foi ordenado à vida. Crês tu no Filho de Deus? O ceguinho diz, quem é ele para que eu nele creia? Sou eu. Ele revelou sua palavra para uns e para outros ele deixou de lado. Ele não tinha que provar sua palavra. Eu não tenho que provar 7 trovões revelado para incrédulos. Eu não tenho que provar novo nome para incrédulos. Eu não tenho que provar terceira puxada completa do irmão Brana para incrédulos. Eu não tenho que provar isso. Eu tenho que mostrar isso para o crente, para aquele que crê no irmão Brana, porque você sabe que irmão Brana trouxe para nós não uma parte da palavra, mas toda a palavra. Irmão Brana não trouxe uma parte da revelação, mas toda a revelação. Oh, irmãos, vocês não sabem, e o céu fica em festa por ouvir a verdade do dia. Você pensa, o que está acontecendo no céu quando o pregador está ali? Irmãos, estamos aguardando irmão Brana para a revelação dos trovões. E a igreja diz, amém. Irmãos, estamos aguardando irmão Brana para a terceira etapa. Ele vai vir e vai cavalgar outra vez por esse caminho. Aí o povo até chora, aleluia. Tudo falso. Você pensa que a festa no céu, com uma hipocrisia, uma falsidade, uma incredulidade desta na palavra? Não. Você precisa crer no irmão Brana como um homem de Deus. Crer que Deus manifestou nele e o que ele falou é verdade. Irmão Brana diz, está tudo revelado lá. Irmão Brana, mas não tem que ser dada essa revelação para um homem? Ele diz, não. Ele não podia falar, já foi dado para mim. Ele não podia falar isso. Eu que tenho que falar para vocês. Já tinha sido dado para ele. Ele diz, perguntaram para ele, mas não será esta uma revelação dada a um homem? Ele diz, não. Então as pessoas ficaram, então o que será esses 7 trovões? Se não é uma revelação dada para um homem, então o que será, hein? Meu Deus do céu. Ele não podia falar, já tinha sido dado. Quando perguntaram para ele, foi em 64, já tinha sido dado em 63. E eles estão perguntando, irmão Brana, não será essa revelação dada a um homem? Ele diz, não. Está tudo revelado lá. Os 7 selos revelaram o que eram os 7 trovões. Amém? Então, essas coisinhas que vocês creem, vocês devem se assegurar nisso. Não importa que a ala B, C, fala. Você tem que ter segurança na mensagem do profeta. Cada pessoa tem que decidir por si própria. Cada um de vocês que vem aqui empurrado pelo outro, vai sair um dia. Infelizmente, eu venho aqui, não vou poder te ver mais. Porque você está sendo empurrado por alguém. Vamos fulano. Eu creio porque meu pai crê, eu creio porque minha mãe crê. Não, eu creio porque eu vi isso daí. Eu não creio porque o outro crê. Eu creio nisso daqui porque eu vi isso daqui. Eu não posso crer numa coisa que eu não vi. E eu estou dizendo que eu creio porque eu vi isso daqui. Eu vi 7 selos, eu vi 7 trovões, eu vi novo nome. Eu vi a noiva hebreia caindo, eu vi a noiva gentias se levantando e logo caindo em Niceia, e eu vi a noiva gentia levantado com os pés em Lutero, as coxas em Wesley. É o irmão Brana que explica isso, gente. O irmão Brana posiciona desse jeito. Foi levar os pés em Lutero, as coxas em Wesley, e logo chegou nos ombros em Pentecostais. Mas agora está na pedra de coroa. Agora ela não pode cair, porque esta é aquela que é a palavra. Eu estou tão satisfeito por crer, irmãos. Eu creio em toda a palavra. Se eu não puder te explicar tudo direitinho, eu creio em tudo. Você é a mesma coisa.
Você diz, mas eu não posso explicar para os outros, o que manda é você crer. Deus nunca falou para você explicar, até o ministério para explicar tem que ser o ministério de pastor, para poder explicar aquilo. Não é o ministério de membro, o membro é ouvir e crer. Amém? E ele tem que ter um homem em quem ele crê. Ele tem que ter seu pastor local, em que ele crê, diz, aquele homem falou, eu creio nele. A sua mulher tem que ter o marido que ela creia. E você tem que ser esse homem, que a sua mulher crê na sua palavra. Agora, se você fala uma coisa hoje, amanhã você mente, ela não vai poder crer em você. Agora, Deus não é assim. Deus, o que Ele fala, Ele mantém do princípio até o fim. Assim deve ser cada um de nós, o nosso caráter. O que nós falamos, nós cumprimos com aquilo. Até na confissão, se você errou, fala, errei. Ainda que o marido te mande embora, ou a mulher não quer mais você, errei. Eu quero seu perdão. Errei. Ah, não, dando uma de santinha, e é um demônio. A melhor coisa é falar, pequei. O filho pródigo chegou e disse, pequei contra os céus e perante ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus jornaleiros. Diz, não, vem cá, traz água, lava esse rapaz aqui. Traz lá um anel agora, vamos selar ele com a mensagem do dia, com o batismo do Espírito Santo. Vamos selar ele agora com 7 selos, 7 trovões, novo nome. Vamos selar. Ele confessou que ele caiu, que ele pecou, que ele falhou. É isso que nós chegamos aqui, nós não chegamos a seu santinho, não. Quando você falha, diga que falhou. Diga que falhou, seja no trabalho, seja para o patrão, para a patroa, para o pastor, pastor para a igreja, cada um, marido para mulher, mulher para marido, falhou, confesse. Aí você vai para a cama e dorme bem. Vai para a cama e tem um sono reparador, gostoso. Você não tem que preocupar com mais nada. Já confessou tudo, já acertou a vida. Não tem coisa melhor do que viver uma vida limpa, descansada. Vive uma vida limpa, assim, descansada, sossegada, porque Deus tem te dado esta palavra, Deus tem te orientado. Amém? Faça só. Não vou nem falar mais do que eu tenho aqui, mas deixar para uma outra. É muito bom cada pregação, cada ajudinha que a gente tem. Mas com isso daqui, se você não caminhar, você não vai caminhar mais nunca. A gente não precisa de 500 CD para nós caminhar, precisa de um. Escutou, não, eu já criei. Agora os demais só vai para me reforçar. Mas não estou ouvindo nem para me crer. Eu já creio, só estou ouvindo. Mas eu creio, amém? Então isso deve acontecer com cada um de nós. Quer dizer, eu creio. Só para encerrar aqui, eu quero repetir o que eu li ontem, que eu achei muito bom. E a gente acaba não pregando tudo também numa hora, mas deixa eu repetir. O 158, provando sua palavra, irmão Brandt diz assim, Satanás tem procurado, faz tempo, conseguir que duvidem de mim. Não é duvidar do Deus do céu, não. Porque o Deus do céu estava na terra agora. Satanás tem procurado há muito tempo fazer com que vocês duvidem de mim. Irmão Branham falando para o povo dele. Ele sabia, o diabo estava procurando as mentes das pessoas. Não creio nele não. Isso não é verdade não. Esse negócio de 7 trovões, novo nome, 7º selo, que ele já pregou, Deus em carne. O diabo estava falando na mente do povo da própria igreja dele. E aqui ele vem e expressa, Satanás tem procurado, faz tempo, conseguir. Se ele conseguir, você está perdido. Agora, se ele procurar e não conseguir, ele procura tirar a sua fé desse ministério, a sua fé do seu pastor. Se o diabo conseguir, aí você vai sumir daqui. Mas se o diabo não conseguir, é o diabo que vai sumir daqui. O que tem que fazer é isso. Você tem que crer na palavra. Isso foi pregado, foi provado na Bíblia, foi provado na mensagem. Você não tem que discutir. Sai daqui crendo. Mas eu não sei explicar, mas eu sei crer. Amém. Jesus nunca disse, você explicou? Dizendo, você creu. Amém. Você sabe explicar? Não, você creu. Pai Celestial, estamos agradecidos mais uma vez, porque hoje
estamos ouvindo a palavra da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo, toda palavra. Não uma parte da palavra, Senhor, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, toda palavra que saiu da boca de Jesus. Toda palavra que saiu da boca de William Branham. Assim como o Velho Testamento tinha que viver toda a palavra que saiu da boca de Moisés, que naquele dia ele era Deus em carne. E eles tinham a lei e ouviram toda a palavra da lei. Assim, no tempo de Cristo, toda a palavra da graça nós ouvimos. E no tempo de Branham, toda a palavra da revelação. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos crer nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.